Lucas capítulo 7, versículo 11. Eu quero ouvir a tua voz. Pedro, tu tem voz fina ou voz grossa? Então eu quero ouvir, eu vou ouvir agora. 1, 2, 3, todo mundo. Amém. Diga amém. Pai querido, Deus, age nesta noite de maneira sobrenatural. Senhor, começa um tempo novo nas vidas dos teus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode tomar o seu lugar. Deus falou comigo algumas coisas dentro desse texto hoje. Tive o privilégio de, antes de começar o culto, de poder dobrar os joelhos e dizer: Deus, torna significante essa noite. Agora à tarde, eu fui lá no interior de Caxias, lá para dentro de Caxias, buscar um aço inoxidável que vai ser usado aqui na igreja. Eu tinha que ir, porque era pagamento à vista, eu tinha que negociar. E quando eu saí daquela empresa, irmãos, por volta de 6:30 da tarde em Caxias, eu falei: Deus, será que eu vou conseguir chegar na igreja hoje? Tudo preso o trânsito. Falei: Jesus, e com muita luta, chegamos na linha vermelha. Eu falei: vamos cair para a Avenida Brasil. Tínhamos duas opções, Avenida Brasil ou a linha vermelha. Caí para a Avenida Brasil, irmãos. Quando nós descemos a ponte da ilha, o trânsito não estava andando devagar, o trânsito estava parado. E eu comecei a maquinar: eu vou descer, eu não estava dirigindo, eu vou andando, eu gosto de andar, eu vou andando. E o carro foi empurrando com muito. Eu levei acho que mais tempo da viaduto da ilha até chegar aquele Bob's antigo aqui na Avenida Brasil. Eu já não aguentava mais. Falei: Deus, o que é isso? Literalmente, o carro, todo mundo parado, estacionado. Que luta. Quando chegou na altura da Guilherme Maxwell, eu falei: não, eu vou a pé. Saí do carro e vim andando. Pensei: Senhor, será que vai hoje alguém na igreja? Porque está tudo parado. Meu querido Guedes, irmão Guedes, acaba de me dizer que ele teve que ir a São Cristóvão. Ele vem de São João de Meriti. Ele foi a São Cristóvão, porque nada passava, nada entrava para cá, nada. O outro que chegou disse: pastor, está tudo parado do outro lado, nada anda. Não é feriado, amanhã não é feriado, não é. Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Será que vai alguém? E eu comecei a dizer: Deus, torna significante, torna, Deus, uma noite memorável, uma noite marcante. Sabe, e eu disse: Deus, torna marcante para mim, Senhor. Começa marcante na minha vida. E o Espírito Santo, ele sussurrou esse texto que nós conhecemos. Um texto conhecido. O texto conta para nós que uma pessoa comum, como eu e como você, uma mãe, uma pessoa de família. O texto começa dando para nós uma informação, que essa mãe,
ela perdeu um filho, ela está sepultando um filho, mas esse texto diz para nós, antes de sepultar o filho, ela já tinha sepultado o marido, viúva. Sabe, a viuvez é algo sério, e nós temos, nesta noite aqui, dentre algumas pessoas, temos uma pessoa que sabe o que é isso, sabe o que é sepultar alguém que durante um período de anos dividiu o mesmo leito, a mesma mesa, a mesma casa. É muito forte. É muito forte. Eu acredito que o céu tem uma recompensa muito grande para quando nós chegarmos lá, porque a gente passa por situações que nada, absolutamente nada pode explicar. Essa semana, a irmã Maria Irasmar, ela teve que sepultar uma criança de 6 meses, que ela parecia pinto no lixo o dia que ela me falou. Chegou aqui na porta e gritou para mim, estamos grávidos. Ele gritou, estamos grávidos. Era o início de uma gravidez. Ela já está numa idade avançada, já está no limite da gravidez. Então aquilo era muito marcante para ela. E ter que levar a um cemitério um neném é muito forte. Então tem coisas que nos marcam muito. Aqui está essa moça, essa senhora. Ela, não sabemos há quanto tempo, mas ela sepultou o marido há um tempo atrás, e agora ela vai sepultar o único filho que ela tem. Nesse tempo, escute isso, nesse tempo, as mortes eram veladas em casa. Nesse tempo, não existe casa funerária, capela. Nesse tempo, o dono do defunto, seja ele o marido, a esposa, o pai, a mãe, ou alguém, vela o corpo em casa. O corpo era velado, o corpo era preparado, não tem necrotério, não tem instituto médico legal, não tem nada disso. Então a pessoa morria e o corpo era velado em casa. Lógico, morreu de enfermidade, se morreu fora, num acidente é outra situação. Mas quem morria em casa, era velado em casa. Esse homem, o texto nos induz a pensar que ele morreu de enfermidade, morreu em casa. Ele foi velado em casa. Aí o texto diz assim, que ele é velado, a cidade, o seu povoado inteiro, é unânime no apoio, porque diz a Bíblia aqui, numerosa multidão. Numerosa multidão está dizendo para nós, nesse texto, grande multidão, ou numerosa multidão da cidade ia com ela, está dizendo para nós que esse homem, ele era, número 1, bem conhecido, número 2, ele era querido, número 3, a família gozava de muita empatia naquela cidade. Então a cidade abraçou aquela dor, e a cidade, ela vai com aquela mulher ao cemitério. Nesse tempo, a cultura, a tradição, os cemitérios, eles eram construídos fora do perímetro urbano, fora. Não se enterrava dentro da cidade como hoje nós temos. Os cemitérios dentro da cidade, as pessoas moram quase que dentro do cemitério. Nesse tempo não, o cemitério era fora do perímetro da cidade. Era do outro lado, era lá fora. Por questões de saúde pública. Já naquela época havia um censo que não era muito bom botar um cadáver dentro da cidade. Lá vai a cidade inteira, indo com ela para o cemitério. O Espírito Santo falou comigo algo muito simples, muito direto, Muitas vezes na nossa vida, nós saímos de casa com 2 certezas, às vezes mais de 2, mas saímos de casa com algumas certezas. Saímos de casa com algumas certezas. Eu quero enumerar apenas 2 certezas, para não estender o tempo. Há mais, mas apenas 2 certezas. A primeira grande certeza que essa senhora de Naim saiu de casa naquele dia para enterrar o seu filho, a primeira grande certeza era esta: a minha história acabou. A minha história acabou. Ela já tinha sepultado o marido, e ela tinha um filho.
na dor da morte do marido, ela criou uma história dentro dela. Ela criou uma imaginação positiva. A imaginação é essa: meu filho, nosso filho, vai ficar um rapaz, vai ficar um homem, vai casar, vai gerar filhos, vai me dar netos. A história vai continuar. Quem sabe se ele não é pai de um menino e o menino não se parece com o avô. Na cabeça daquela mulher, com toda a dor de sepultar o marido, havia ainda umas páginas em branco sendo escritas. Uma história vai acontecer. Ele vai crescer. Se for menina, vai ser uma moça. Vai casar, vai me dar netos. A história vai acontecer, como aconteceu com Noemi. A história vai acontecer. Mas o filho morreu. E quando o filho morreu, essa mulher tinha uma certeza: acabou. A minha história acabou. A minha história terminou. Eu já não tinha marido, agora não tenho um único filho, ou seja, a minha história terminou. É o ponto final, acabou. Deus mandou dizer para você que talvez você saiu de casa hoje também com uma verdade dessa, com uma certeza dessa. A minha história acabou. Acabou porque eu já passei da idade de conseguir um novo emprego. Acabou porque eu já passei do limite de isso ou daquilo outro. A minha história acabou. A minha história acabou porque foram tantas tristezas e perdas que não tem mais como o caderno da minha história. O caderno que eu anoto já não tem mais folhas. Eu já fiz tanta besteira, eu já fiz tanta coisa ruim, eu já fiz tanta coisa que não devia fazer, que eu já gastei todas as páginas. O meu diário não tem mais folha, não tem mais página em branco. A minha história acabou. A outra verdade que essa senhora sai de casa é a seguinte: nenhuma pessoa daquela cidade pode fazer nada para mudar a história dela. Ela tem essa certeza. A única coisa que aquela multidão pode fazer é chorar com ela. Mas escute, choro de amigo não resolve problemas. Choro de amigo não paga contas. Choro de amigo não traz comida para a mesa, porque é apenas choro. Não muda a história. Você pode chorar a noite toda com alguém e não vai mudar a história. Quando Jó enfermou, os amigos ficaram 7 dias chorando com ele. O que mudou na vida de Jó? Absolutamente nada. Ele continuou miseravelmente enfermo. Choraram copiosamente, mas não mudou nada. Choro não vai mudar nada. Às vezes nós saímos de casa com uma certeza que as pessoas são amigas, estão hipotecando solidariedade, mas choro não muda. Essa semana passou a retrospectiva da morte do ex-presidente Tancredo Neves. O país inteiro chorando, repórteres chorando. O que aconteceu depois do choro? Nada. O Brasil inteiro chorou a morte de Ayrton Senna. O que aconteceu? Nada. Choro não vai mudar a situação. Essa mulher tem 2 grandes certezas. A primeira é que a história dela acabou. A segunda é que toda aquela massa humana que acompanha ela apenas chora. Mas choro não tem o poder de mudar a história. O choro não traz de volta o marido, o choro não traz de volta o filho. É apenas choro. Talvez você saiu de casa hoje com pelo menos 2 grandes certezas. Dia 21 de maio. 2 grandes certezas. Certezas irrevogáveis, irreversíveis. Não tem mais jeito. 2 grandes certezas. Mas esse texto está na Bíblia para dizer para mim, irmãos,
que existe um fato que está no campo do imponderável, que está no ponto do que não foi pensado ainda, que é capaz de anular as duas certezas anteriores. Há nesse texto uma brecha. Na linguagem jurídica chama-se jurisprudência. É quando um jurídico, um advogado, ele fica buscando na brecha se em algum tribunal superior houve um julgamento em algo parecido e se a sentença foi favorável. E se foi, ele puxa aquela decisão e diz: há uma jurisprudência. Um dia, em tal caso, em tal canto, houve uma sentença favorável nesse tema. E eu puxo isso e vou invocar a jurisprudência. Ou seja, eu vou invocar que o meu caso seja julgado em cima dessa resposta aqui, dessa decisão. Deus me autoriza a dizer para você hoje que as tuas duas certezas, ou três certezas, ou quatro certezas, são certezas terríveis de tão fortes que são. Mas eu quero que você deixe uma brechinha para acreditar hoje que Deus tem uma certeza diferente que vai anular todas as outras anteriores. Quando essa mulher sai de casa com o corpo, todo mundo chorando, ela vai levando essas duas certezas. Número 1, a minha história acabou. Número 2, somente podem chorar. Aí entra em cena alguém que não mora ali, que não vive ali, que não conheceu ela, nem ele, nem o filho, e diz: não chores, porque chegou um fato novo hoje. Eu queria que você hoje acreditasse, não porque você merece. O bonito desse texto é que não há nenhuma interrogação. Minha senhora, qual o seu nome mesmo? Deixe-me lhe fazer algumas perguntas. Esse garoto usava drogas? Esse garoto, ele já passou por uma FEBEM da vida? Esse garoto usou alguma coisa ilícita? Esse garoto, ele fazia parte de alguma facção, alguma gangue? Não há nesse texto nenhum interrogatório sobre como ele era. Não há nesse texto nenhum interrogatório se ele era bom filho ou não era bom filho. Porque nesse texto está estabelecido apenas uma grande verdade. Há uma certeza que você não conhece ainda. Há uma verdade que você talvez não acredita ainda, que vai ser maior de todas as verdades que você conhece anteriormente. E eu quero que você acredite nisso hoje. Eu quero que você diga: Deus, eu quero ter forças para acreditar que esse milagre vai acontecer comigo. Eu queria que você pegasse as tuas verdades hoje e dissesse para você: Senhor, eu não quero minimizar o meu problema. Eu não quero minimizar o meu problema. Eu não quero minimizar o meu problema. Eu não quero. Mas eu quero acreditar que há uma verdade que eu não conheço, que pode prevalecer sobre a minha. Há dias atrás eu assisti uma reportagem sobre pena de morte. Não sei se você viu, eu assisti um brasileiro que está preso nos Estados Unidos. Está sentenciado à morte. Aí de repente mudaram a pena dele por alguma razão e ele foi sentenciado a uma prisão perpétua. Aí ele está entrando com um requerimento na justiça norte-americana, dizendo que ele abre mão da pena perpétua e ele reivindica voltar para a linha de morte, porque ele quer a pena de morte. Não sei, quem assistiu isso? Ah, que vontade de pegar um avião e ir lá. Mas que vontade que me deu, que vontade! Falei, eu quero 10 minutos com ele. Porque eu vou dizer para ele que ele está completamente certo. Porque ele disse que a pena de morte, naquele local, na verdade, a pena perpétua é uma pena de morte lenta. Eu vou dizer, você está completamente certo.
E você está completamente errado. Porque você está colocando o fator Deus, o fator surpresa divina, que pode transformar essa prisão perpétua no indulto, pode transformar essa prisão perpétua numa carta de libertação para você. Sabe, às vezes a luta, o sofrimento é tão grande que tira isso de nós. Com quantas certezas você entrou aqui? Pastor, a certeza que eu tenho é que é HIV. A certeza que eu tenho, pastor, é que o médico disse, o especialista, o doutor, olha, é no máximo 6 meses de vida. A certeza que eu tenho, pastor, olha, é que ela quer ver o diabo, mas não quer me ver. A certeza que eu tenho, pastor, é que eu estou jurado de morte. É certeza isso, eu não tenho dúvida. A certeza é que a minha dívida, ela é impagável. Essa é a certeza. A certeza que eu tenho é que eu nunca mais recupero o meu nome, a minha identidade. Essa é a tua certeza? Você está absolutamente certo. E sabe por que eu digo isso? Porque o preço, o salário de uma vida de erro, literalmente, é realmente a morte. Mas eu quero pegar esse texto, eu quero linkar esse texto, eu quero juntá-lo, conectá-lo ao Calvário. 2 bandidos foram julgados, presos, julgados e sentenciados à morte. Pena capital. E quando foram colocados naquelas cruzes, ambos tinham 2 certezas. Viveram num erro. Viveram uma vida torta. Foram apanhados, julgados e sentenciados. E morreriam dentro de algumas horas. Certeza. Mas exatamente naquele dia, o Império Romano decidiu também matar na cruz um personagem que nunca visitou o mundo carcerário, que nunca foi apanhado ou virou notícia de jornal, como tendo provocado alguma coisa. Exatamente naquele dia. Vamos chamar isso de sorte? Se aqueles 2 rapazes que viveram como bandido tivessem morrido um dia antes ou um dia depois, morreriam os 2. Mas naquele dia, exatamente naquele dia, colocaram Jesus ali. A verdade deles, ela foi anulada por uma verdade maior. Você é capaz de crer nisso hoje? Eu vou dar para você 30 segundos. Eu vou perguntar a você: qual ou quais as grandes verdades que você trouxe por essa porta? Qual ou quais as grandes verdades que você passou por essa porta aqui? Pense. Quero que você pense. O médico disse que não tem mais jeito. Há dias atrás eu falei com alguém que, às vezes eu fico tão triste quando eu vou falar com pessoas que parece que elas não conseguem alcançar aonde eu estou indo. Perdeu a vista. E eu falei: vamos comprar essa briga? Vamos comprar essa briga? Olhou para mim: não, pastor. Espera aí, pastor, o senhor não entendeu. O senhor não entendeu. Eu falei: eu não entendi. O senhor não entendeu. Pastor, o meu caso, ele não tem solução. O meu caso é definitivo. Eu olhei para ele e disse: você tem razão. Eu realmente não entendi. Se a gente quer conversar, colocando Jesus dentro de uma caixinha de fósforo Fiat Lux, é um direito teu. Eu preciso dizer hoje para mim e para você que o Deus que eu creio não cabe numa caixa de fósforo. Ele não cabe.
Eu falei, mas peraí, rapaz. Ainda somos crente. Ainda somos crente. Ainda somos crente. Ainda somos. 3 milhões de pessoas param diante do Mar Vermelho. Eu disse 3 milhões, no mínimo. O próprio Moisés se deixou contagiar pela verdade de 3 milhões. E entra em parafuso, entra em desespero. E Deus vem e diz a ele, Moisés, por que clamas a mim? Você está me colocando no tamanho dessa massa que aí está atrás? Tu está me nivelando ao conceito deles? Não, Senhor, sabe o que é, Senhor? Atrás vem Faraó, aos lados tem as montanhas, e à frente tem o mar. Se Deus fosse jocoso, diria, Faraó, atrás, montanhas, mar, Moisés, eu não sou do tamanho de Faraó, eu não sou do tamanho dos deuses egípcios, eu sou Deus. Diga ao povo que marche. Passa por tua cabeça que o Mar Vermelho abriu e virou uma autopista. Passa por tua cabeça isso? A gente sai de casa com verdades. A gente vai para o trabalho com verdade. A gente vai para lá com verdade. Falei hoje com uma abençoada que está aqui me olhando. Sempre pergunto a ela, como é que está minha filha? E ela me disse agora, foi promovida. A gerente, a chefe, encarregada, sei lá o quê. Supervisora. Assumiu uma produção de 1.000 peças. No primeiro mês passou para 3.000 peças. Deus não cabe numa caixinha de fósforo. Eu só ouvi uma aleluia. Eu quero que você repita comigo assim, Deus não cabe na caixinha de fósforo. Ele não cabe. Ele não cabe. Então não importa as verdades que eu saí de casa. Não importa as verdades que eu saí de casa. Não importa, não importa. Não importa. Hoje abracei uma lindinha aqui da igreja. Passou para arquitetura no fundão. Sabe onde ela mora? Barra da Tijuca. Errado. Sabe onde ela mora? Jardim Guanabara. Errado. Sabe onde ela mora? Numa comunidade que tinha o nome de Perereca antigamente. Uma comunidade humilde. Humilde. Muito, aliás, muito humilde. Muito humilde. Fiquei pensando para ela. Bonitinha, toda bonequinha. Falei, ela vai sentar com garotas. Você mora onde? Leblon. Você mora onde? Ipanema. E você mora onde? Por aí, aqui perto. Mora aqui perto. Antigamente chamava-se Perereca. Se ela falar perereca, vão achar que é palavrão. Monsenhor Brito, perereca, sei lá o quê. A gente sai com verdades, irmãos. A gente sai com verdade. Mas existe uma verdade que vai anular as minhas verdades. Você não ouviu nem o que eu falei. Diga assim, existe uma verdade tão maior, que vai anular a minha verdade, ou as minhas verdades. Ela saiu de casa com pelo menos 2 verdades. Você está prestando atenção? Diga-se verdade número 1. A minha história acabou. Minha história acabou. A minha história acabou. Não tem mais nada. Não tem mais marido. O único filho está morto. A minha história acabou. Verdade número 2. A cidade toda gosta de mim. E todo mundo foi no enterro. Faz um Instagram, faz uma foto. Bacana, ó pastor. A cidade inteira veio no enterro. O que importa, né, a cidade inteira no enterro, no inglês chama-se day after. É o dia seguinte. O que importa é o dia seguinte.
O que importa é o dia seguinte. Eu sempre digo, quando eu vou falar, que o pior momento para alguém que perde alguém, o pior momento é o dia próximo, o dia seguinte. O vazio da casa, o vazio do quarto, é o pior momento. Eu lido com uma pessoa aqui da igreja, que o marido fazia compra com ela, e ela ainda hoje, há meses depois da morte, ela vai para o mercado, pega a compra e fica na porta do mercado, esperando o marido passar de carro. Aí a ficha, meu Deus, eu não tenho mais marido. Ela faz a compra, paga a compra e fica na porta do mercado, esperando o marido chegar. Ô minha filha, você não tem mais, ele já morreu. Aí 3, 4, 5 minutos esperando o marido passar no mercado. Porque era hábito. Era o que ele fazia. Isso ainda está ativo dentro dela. Então o pior momento é esse dia seguinte, esse dia depois. Esse é o momento pesado. São verdades, irmãos, muito fortes. Mas esse texto diz para mim que tem uma verdade que é maior que todas as outras. A verdade de Jesus nesse dia apagou a memória da multidão toda que chorava com ela. A verdade de Jesus nesse dia deu para ela, sabe o quê? Um diário novinho para começar uma nova história. Pelo Espírito de Deus, da palavra revelada, eu digo para você hoje, Deus tem hoje um monte de diários novos que vai entregar hoje. Deus tem hoje um monte de diários novos. 00, na primeira, o que é isso? Tudo novo. A tua história vai começar hoje. O garoto começou primeiro contando como era lá do outro lado. Como era lá do outro lado. Mãe, olha só, mas como é que era? O que você sentia? Você ouvia? Não, mas como é que... Me fala um pouquinho de como era. Agora vamos começar a história nova que vai começar agora. Deus é um Deus que desfaz verdades que nós trazemos por herança, trazemos por circunstância, trazemos, sei lá, por que maneiras que elas vieram até nós, e Deus traz para nós uma verdade tão diferente, tão nova, que sequer passou pela nossa cabeça que tinha aquela possibilidade. Eu quero que você acredite nisso hoje.